Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 33, está escrito assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Repito, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Levanta assim a sua mão, você que é escolhido de Deus, levanta bem alto a tua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e poderoso Pai, a tua palavra será, meu Deus, agora proclamada. Eu peço que o Senhor fale a cada pessoa que está presente neste templo, mas também aqueles que ouvem pelo rádio e aqueles que nos assistem pelo canal. Meu Deus, que não seja simplesmente o homem a falar no seu próprio intelecto, mas que seja o Senhor a falar pela boca do homem, que seja o Senhor a trazer as revelações do alto, e que todo o teu povo, toda a tua igreja seja abençoada, edificada e fortalecida pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, não se apresse, não fique preocupado olhando para o relógio, não fique preocupado e nem tampouco olhando para o celular, mas se liga completamente na palavra que será ministrada. Escuta, todos nós, servos de Deus, passamos por momentos difíceis. Todos nós, servos de Deus, vira e mexe, se depara com uma situação muito complicada. E eu falo de afrontas, investidas do inimigo. Eu falo de levantes do adversário, calúnias, perseguições. Eu tenho certeza que você já passou muitas situações assim, e isso é realmente algo ruim, que mexe com a nossa estrutura, tira o nosso sono, porque nós sabemos que a vontade de Deus é que não venhamos revidar nenhuma afronta. E aí, se nós sabemos que não devemos revidar nenhuma afronta, e aí, se nós sabemos que não devemos tomar satisfação com o homem, então o nosso coração fica apertado, porque é da natureza humana querer tomar satisfação quando alguém lhe afronta, quando alguém lhe persegue, quando alguém investe contra a sua vida. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que a vontade de Deus é que não venhamos revidar nenhum tipo de afronta, é que não venhamos tomar satisfação com ninguém, mas que venhamos entregar tudo para o Senhor, confiar tão somente nele, no Senhor. Você já passou por esse tipo de coisa? Toma conhecimento que alguém está te caluniando e você tem que suportar, só entregando para o Senhor, confiando que Ele, o Senhor, vai te justificar. Você já passou por essa situação? Acredito que sim. Toma conhecimento que alguém está denegrindo a tua imagem, que alguém levanta calúnias contra ti. Toma conhecimentos que alguém está por trás levantando tantas coisas falsas contra a tua vida, e você tem que suportar calado, não ir lá tomar satisfação, não revidar nenhum tipo de afronta, não tentar se justificar para os outros, mas apenas
Mas entregar para o Senhor e confiar nele é difícil, irmão. Isto é algo difícil, mas é justamente isso que o Senhor quer que aconteça. Essas situações sempre vão acontecer, vão existir. Isto é inevitável, a injustiça, as perseguições, as calúnias, os levantes, isto é inevitável. Talvez você nem perceba, mas tem muitas pessoas que te invejam e que, se pudesse, te colocava lá na sarjeta, ou pelo menos tirava você da posição onde você está. Tem pessoas que aparentemente gostam de você, mas que por trás fala um monte de coisa a teu respeito, tenta de todas as maneiras te colocar lá embaixo e colocar todos contra você. Isso sempre existiu, sempre vai existir. Mas em meio a tudo isso, a palavra do Senhor diz que nós temos que ficar quietos. Nós temos que apenas entregar para o Senhor e confiar nele. Eu tenho aqui um exemplo lindo na Bíblia, o exemplo do profeta Daniel. E eu quero a tua atenção para o que agora vou te dizer. O profeta Daniel foi levado à Babilônia como escravo, mas lá na Babilônia ele começou a prosperar. Deus começou a erguê-lo lá na Babilônia. Deus começou a honrá-lo lá na Babilônia, até que ele se tornou um homem grande. Mas quando ele se torna um homem grande, um homem honrado, aí se levanta um monte de gente, mas não eram qualquer pessoas, eram príncipes, que se levantavam porque invejavam o profeta Daniel, invejavam o lugar que ele tinha conseguido, o lugar de destaque onde ele estava, invejavam as honras que ele recebiam ali naquele reino. E porque invejavam a Daniel, tramavam contra ele. Eles queriam a todo custo tirar Daniel do lugar de destaque. Eles queriam a todo custo acabar com a vida do profeta Daniel. Principalmente depois que eles perceberam que o rei Dario, que era o rei da época, queria exaltar a Daniel, colocando ele sobre todo o seu reino. Aí foi que os príncipes ficaram perturbados mesmo. Aí foi que aquelas pessoas começaram a pensar e a planejar como vamos destruir esse tal de Daniel. E Daniel não tinha feito nada contra eles. Que mal Daniel havia feito contra eles? Nada. O sucesso de Daniel incomodava eles. O crescimento de Daniel incomodava eles. O destaque de Daniel incomodava eles. Se você não sabe, você não precisa prejudicar ninguém para que as pessoas tenham raiva de ti. Você não precisa prejudicar ninguém para que as pessoas invejem a você. Basta você se destacar. Quando você consegue um bom emprego, quando você monta o teu próprio negócio, quando você começa a se destacar na igreja, ministerialmente falando, quando você começa a se destacar, escuta, ainda que você não perceba, mas não vão faltar pessoas para invejar você. Não vão faltar pessoas para invejar você. E assim aconteceu a Daniel.
Ele se destacou, e o presidente, que era, aliás, o rei, que era muito amigo dele, o rei que o amava muito, queria exaltá-lo, colocá-lo como o maioral em seu reino. Então aquilo foi que mais ainda trouxe ao coração dos príncipes daquele lugar inveja, e eles foram tentar ver como destruir Daniel, como impedir que Daniel fosse colocado como o maioral naquele reino. Até que eles chegaram a uma conclusão: Daniel, ele é fiel, nós não temos muito o que fazer, estamos aqui pensando no que podemos fazer, no que possamos fazer para derrubá-lo, mas não tem o que fazer, porque ele anda retamente, ele é honesto, ele faz tudo direitinho, e assim fica difícil para a gente derrubar esse homem, denegrir a sua imagem, fica difícil. Mas vamos ver aqui na lei do Deus de Daniel, porque ele não é dessa terra, ele é um hebreu, ele vem de uma terra distante. Então vamos procurar dentro da lei do Deus de Daniel. Aí eles perceberam que Daniel, ele dirigia suas petições ao Deus de Israel. Eles perceberam que Daniel constantemente adorava ao Deus de Israel. Aí eles bolaram o quê? Um decreto. Vamos fazer o seguinte, vamos bolar aqui um decreto, para que ninguém nesta terra dirija petição alguma a outro a não ser ao rei Dario. Vamos fazer isso, vamos fazer aqui um projeto de lei, e vamos levar ao rei, para que ele assine, e aí torna-se um decreto, uma lei. E assim eles fizeram. Chegaram ao rei Dario e disseram: rei, é o seguinte, nós fizemos aqui um projeto de lei e queremos a tua opinião e a tua assinatura. É o seguinte, nós não queremos que ninguém dirija petição alguma a ninguém, a nenhum Deus, a não ser a ti. Nós pensamos bem e nós queremos fazer assim. O que você acha, rei? Ninguém vai adorar, ninguém vai pedir a Deus nenhum, a ninguém, a não ser a ti, ó rei, porque tu és o soberano nessa terra, ó rei. E aquilo agradou ao rei, ainda que o rei não tivesse um coração mau, perverso, mas aquilo agradou ao rei. E o rei de imediato assinou, tornou-se lei. E aí eles foram vigiar Daniel, porque sabiam que Daniel constantemente orava ao Deus de Israel. Eles sabiam que Daniel constantemente adorava ao Deus de Israel, e foram vigiar Daniel. E com pouco eles viram Daniel de joelhos, com as mãos levantadas, orando, dirigindo suas petições, intercedendo ao rei ao Deus de Israel. Aí isso foi suficiente. Chegaram, viram Daniel assim, correram para o rei Dario e disseram: rei, é o seguinte, lembra da lei? Lembra do decreto? Sim, eu lembro. Ninguém pode dirigir petição a ninguém, nem a um Deus a não ser a ti. Sim, isso está valendo. Aí disseram: pois Daniel estava orando ao Deus de Israel. Daniel estava dirigindo suas petições ao Deus de Israel. Quando disseram isso, o rei ficou muito triste, porque o rei amava a Daniel, e ele não podia voltar atrás, porque ele tinha assinado, tornou-se um decreto, uma lei que não podia ser revogada. Então o rei ficou muito triste, porque sabia que agora Daniel teria que ser lançado na cova de leões. Aí o rei, mesmo contra a sua própria vontade, manda chamar a Daniel para lançar Daniel na cova dos leões. Eles planejaram tudo eles planejaram, tudo por causa da inveja, tudo por causa da inveja. Mas o interessante é que tudo aquilo aconteceu e Daniel não tentou se justificar. Daniel não foi
de forma alguma ter satisfação com esses homens. Daniel não foi se humilhar diante do rei, ainda que o rei o amasse, mas ele não foi tentar se justificar diante do rei. Ó rei, isso é mentira, levantaram calúnia, rei, eles estão querendo tomar o meu lugar. Não, Daniel, ele sofreu tudo aquilo, aquela injustiça toda, calado, não disse nada, só entregou para quem? Para Deus. No livro do profeta Daniel, venha comigo no capítulo 6. Ele entregou somente para Deus, somente para o Senhor. Que coisa tremenda. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Nós temos hoje uma grande lição, nós temos hoje um grande ensinamento. Versículo 16, Daniel 6, versículo 16 diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei foi obrigado a lançar o seu amigo na cova dos leões. O rei fez isso, e o rei, ele foi para o seu palácio jejuar e interceder pela vida de Daniel. No versículo 18 diz: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei passou a noite inteira ali, jejuando, a noite em claro, certamente torcendo para que Daniel não fosse morto pelos leões, mas o próprio rei sabia que aquilo era praticamente impossível, pois todos que desciam aquela cova eram estraçalhados pelos leões que ali estavam. Mas mais uma vez o que eu destaco é: Daniel não tentou se justificar. Daniel, ele suportou toda aquela injustiça calado. Daniel foi lançado àquela cova dos leões, mas ele não foi tomar satisfação com ninguém. Ele suportou tudo calado e ele apenas entregou para o Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diz: como é que tu está fazendo hoje, irmão? Porque eu sei que não falta quem te inveje. O que tu faz hoje diante de situações como essa? Você sabe aquele teu vizinho que quando chega uma caixa pelo correio na tua casa, ele estica todinho para olhar o que está chegando? Quando tu chega num carro diferente, ele já fica ali trincando os dentes com raiva. Às vezes o carro nem teu é, ele já pensa que tu comprou outro carro. Uma inveja mortal, terrível. Aí tu faz o quê? Meu Deus, queima esse capeta. Meu Deus, olha, derrama aqui coloca um raio na cabeça dele agora. É assim que tu faz? Não, nós temos que suportar, quieto, calado, e deixar que o nosso advogado, ele entre em cena, e deixar que o nosso advogado advogue a nossa causa. Lá naquela empresa onde tu está trabalhando, ei, tem tanta gente querendo o teu lugar.
Tem tanta gente querendo estar lá naquela cadeira que tu está. Tem tanta gente que te inveja. Tem tanta gente que torce até para tu morrer. Mas o que que tu deve fazer? Tu deve ficar perdendo noite de sono, preocupado, com medo? Não, tu tem que descansar no Senhor. Tu tem que entregar ao Senhor. Tu tem que crer, o Senhor é o meu advogado, Ele é quem me justifica. Ei, irmão, escuta só, eu tenho certeza que muitas pessoas dão aquele tapinha no teu ombro e deixa transparecer uma certa preocupação contigo, um cuidado contigo, até diz que te ama, mas que nada. Muitos dos que fazem assim, aquilo é apenas uma aparência, por dentro está cheio de ódio. Se pudesse te matava, não quer ver teu sucesso, não quer ver teu crescimento. Ei, eu estou pregando aqui e tem muitas pessoas que me odeiam, tem muitas pessoas que me invejam, tem muitas pessoas que falam mal de mim, levantam calúnias a meu respeito, e o mesmo acontece contigo. E aí, nós vamos ficar preocupados com isso? Nós vamos perder noite de sono com isso? Eu não perco noite de sono. Eu perco noite de sono se eu estiver doente, aí sim eu passo a noite acordado, em claro, se eu tiver com uma dor de barriga, amém? Mas eu perder noite de sono porque alguém está me invejando, porque alguém está levantando a calúnia a meu respeito, eu perder noite de sono porque alguém está lá falando mal de mim por trás, estão perdendo tempo, porque eu creio nesse advogado que me vocacionou, que me chamou, que me escolheu. Eu creio, sou o escolhido dele, e ele sabe da minha vida com ele. Faz 24 anos que eu estou pastoreando, e eu já vi tanta coisa, tanta. Uma vez eu lembro que eu comprei um Fusquinha, cheguei na igreja com um Fusquinha, e no outro dia um monte de comentário. Ixi, mal começou a pastorear, já comprou um Fusquinha há 24 anos. Mas eu vou perder noite de sono com isso? Uma vez eu ganhei um carro. Eu fiz uma oração na casa de um casal, uns senhores, e ele tinha um dinheiro para receber, e disseram assim: pastor, quando esse dinheiro sair, nós vamos lhe abençoar. E não é que o dinheiro saiu? E eles me deram um carro de presente. Mas quando eu recebi esse presente, dentro do ministério qual fazia parte na época, foram tantos levantes: está bem roubando. Não, isso é conversa, ninguém vai dar um carro a ninguém, isso está bem roubando. Foi preciso a pessoa que havia me presenteado ir conversar com o presidente geral do ministério na época. Não que eu tenha chamado, mas alguém lhe chamou lá, porque eu não perco meu sono por causa disso. O importante é eu estar em paz com Deus. O importante é eu estar em paz com Deus. Ei, o importante é você estar em paz com Deus. O importante é você estar na presença do Senhor. O importante é você não ter nada escondido. O importante é a tua vida estar diante do Senhor. Daniel estava com a vida dele diante do Senhor. Ele não ficou perdendo noite de sono, preocupado, nem tão pouco querendo se justificar para homens. Não, ele sabia que a sua vida estava na presença do Senhor. Ele sabia que não tinha feito nada de errado. Ele sabia que nada do que estava acontecendo procedia. Aquilo tudo era uma falsidade. E ele sabia que o Senhor, o Deus de Israel, ia lhe justificar. E é essa fé que nós temos que ter. Amém, pessoal? E de fato, a Bíblia nos mostra
que Daniel foi lançado na cova de leões. Só que na hora que Daniel desceu, chegou no fundo da cova, sabe quem é que estava sentado lá? Sentado, com perna cruzada, um anjo do Senhor. Coitado dos leões, passaram foi fome. Daniel desce, chega na cova, os leões estavam igual o gatinho, sentado, e o anjo do Senhor lá. Que coisa tremenda. Deus não vai impedir que você desça a cova dos leões, mas Deus impedirá que você seja destruído pelos leões. Deus não vai impedir que a porta de emprego se feche, mas Ele vai abrir outra maior. Deus não vai impedir que as pessoas imaginem que você pereceu, foi destruído, mas essas pessoas serão confundidas, porque quando pensarem que você pereceu, foi destruído, aí é que o Senhor te levantará e te exaltará e mostrará para todos que Ele é Deus na tua vida. Aleluias! Que coisa linda! No texto está escrito, versículo 18, observe isso. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E houve um silêncio, e com pouco vem uma voz de dentro da cova dos leões. Versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim, o que, irmãos? Inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O segredo está aqui, ó. O segredo está aqui. Não foi achado em mim, não foi achado em mim nenhum delito, nenhuma falha. O Senhor, o Deus a quem sirvo, Ele achou em mim inocência. Amém. O segredo está aqui. Tu não tem que estar se preocupando com quem te inveja. Tu tem que se preocupar em ter uma vida na presença de Deus. Tu não tem que se preocupar com quem tenta puxar teu tapete. Tu não tem que se preocupar com quem está tramando algo contra ti. Tu tem que se preocupar em ter uma vida na presença do Senhor. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa tramar em qualquer coisa que quiserem, deixa fazer o que quiserem fazer. O que importa é que você está agradando a Deus. O que importa é que Deus veja em ti inocência. A inocência. Escuta, a vida de retidão, o compromisso com Deus, a vida na presença do Senhor, o temor de Deus em nossas vidas, isto é o pagamento dos honorários desse advogado. Amém? Quem paga, aliás, a moeda que vai pagar os honorários do meu Deus, porque Ele é meu advogado, e para advogar por mim, o que Ele vai exigir é apenas uma vida reta,
uma vida na presença dEle. Se a minha vida está na sua presença, se a minha vida está diante dele, se ele não vê em mim delitos, se ele vê em mim inocência, como viu em Daniel, ele não vai deixar leão me tocar, me destruir. Ele não vai deixar ninguém, os invejosos, rirem, zombarem e prosperarem sobre mim. Não, ele certamente me justificará e me exaltará, mostrando que eu sou um servo dele. Diz a palavra, escuta, presta bem atenção. Aqui nós vemos o que? Daniel recebendo o livramento de Deus. Deus livra Daniel dos leões, envia lá um anjo para fechar a boca dos leões. Deus livra Daniel dos leões. Mas não para por aí. Não para por aí. Deus agora, ele vai abater a todos que tramaram aquilo contra Daniel. Ele vai abater a todos que caluniaram a Daniel, a todos os invejosos de Daniel, a todos que tentavam destruir a vida de Daniel. No versículo 24 está escrito: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os que tramaram contra Daniel, por causa da inveja que tinha no coração, pereceram. Amém? Mas você pensa que para por aí? Não, não para por aí, porque agora Deus vai usar o rei Dario para fazer um outro decreto. E o decreto era que todas as pessoas temessem e estremecessem diante do Deus de Daniel. Versículo 25: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Então agora o Deus de Israel, o Deus de Daniel, usa o rei, o homem mais poderoso da terra naquela época, para fazer um decreto para que todas as nações, povos, línguas honrassem o nome do Deus de Daniel. Eles tinham que temer e se estremecer. Ninguém poderia blasfemar do Deus de Daniel. Que coisa tremenda. Mas você pensa que para por aí? Não. Versículo 28: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Então o que nós vemos? Daniel, ele que já era próspero, já era grande, agora se tornou maior ainda. Agora ele é ainda mais honrado, e nós entendemos que aqui não é Israel. Daniel não é honrado na terra de Israel. Daniel está em plena Babilônia, e é posto por cabeça, e é honrado e é exaltado. Daniel está em plena Babilônia. Escuta, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele
Ele sabe cuidar dos seus. O nosso Deus, Ele verdadeiramente advoga a nossa causa. O nosso Deus de fato nos justifica. O que Ele quer é que tão somente venhamos ter o domínio próprio. Tomou conhecimento que estão falando mal a teu respeito? Não faz nada, se faz de cego. É isso que eu tenho aprendido. Se faz de cego. Esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça. Se preocupe só em estar com a vida diante de Deus. Tomou conhecimento que estão tramando contra ti? Faça nada não. Faça como se nada estivesse acontecendo. Quantas e quantas vezes eu tomo conhecimento que estão falando mal de mim? Eu não faço nada. Eu vou apenas orar. O meu Deus diz que eu não tenho que tentar me justificar para os homens. O meu Deus diz que eu não tenho que tentar me justificar para os homens ou revidar a afronta. O meu Deus diz que eu tenho que apenas orar, confiar, esperar nele. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga, só mais essa vez, incomoda ela aí e diz: ei, aquieta o teu coração, irmão. Não deixe de comer, não deixe de dormir, aquieta teu coração, irmão. Não fica perturbado, não vai tirar satisfação com um e com o outro. Ei, aquieta o teu coração, faça-se como se nada estivesse acontecendo. Porque assim Deus vai tomar para si a causa. Porque assim o Senhor, Ele vai te justificar. A Bíblia nos fala de Arão, Miriam e Moisés, 3 irmãos. Só que Arão era o líder de toda a nação de Israel. Aliás, Moisés era o líder de toda a nação de Israel. E em uma certa vez, Miriam e Arão ficaram com inveja de Moisés. Moisés era o líder, era o que subia no monte e descia com a pele resplandecendo. Moisés era o que liderava, era o que recebia a lei, os mandamentos. Moisés era o líder. Mas Miriam e Arão, em um certo momento, ficaram com inveja e começaram a falar, a tramar contra Moisés. Moisés nem ouviu, nem tomou conhecimento, mas Deus viu tudo. Aí Deus simplesmente faz assim, ó, põe uma lepra em Miriam. Simplesmente. A lepra só cessa. Aquele mal só cessa depois que os dois vêm a Moisés pedir perdão. Moisés, vocês estão pedindo perdão de quê? Vocês não fizeram nada contra mim. Não, nós fizemos. Nós estávamos com inveja, que tentando tomar teu lugar, tramando contra ti. Deus viu e colocou uma lepra na nossa irmã. Ora aí, para que essa lepra vá embora. Deus quer que sejamos assim. Deus quer que sejamos assim. Deus quer que a gente fique calado, quieto, só entregando para Ele, confiando nele. Ei, o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é fiel. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Pastor, mas a porta de emprego lá está fechando porque tem tanta gente lá, pastor, se levantando. Não se preocupa não. Quando fechar, já tem outra melhor te esperando. Quando fechar, já tem outra melhor te esperando. Tu entra na cova, mas tu não perece na cova. Deus te tira lá do fundo da cova para te exaltar, para te colocar em lugares de maiores destaque ainda, irmão. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. É o que diz, voltemos para Romanos capítulo 8. Descansa no Senhor. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve aos romanos, e nesta carta, que coisa linda que ele escreve. Dentre tantos versículos que nós encontramos nesta carta, veja esse como é lindo. Romanos 8, 33 diz assim:
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem aqui é escolhido de Deus? Quem aqui é escolhido de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? É Deus quem te justifica. Se tu não tentar se justificar, Deus vai te justificar. Se tu não colocar a tua mão, Deus põe a dele. Se tu não agir, não tentar resolver, tirar satisfação, Deus tirará satisfação por ti. No versículo 4, já vamos finalizar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Diga: o meu Deus é quem me justifica. Diga: eu não vou me preocupar com inveja de ninguém. Diga: eu não vou me preocupar com os levantes de ninguém. Diga: eu vou me preocupar em estar com a vida na presença do meu Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.